Pimenta. Por favor, João. Ok, Ronaldo, obrigado. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Perfeitamente. Então, primeiramente, gostaria de dar meu bom dia a todos, agradecer pela presença, cumprimentar o Ronaldo e a Nova Técnica Editorial pela organização desse evento, que conta também, além de mim, né, hoje, com os meus colegas, os engenheiros Marco Antônio e Anderson Rodrigues, né, que vão fazer também suas apresentações. E, sem mais delongas, eu vou partir direto, então, aqui para a minha apresentação, já que o nosso tempo é reduzido, né? O tempo de todos nós é bastante reduzido. Bom, eu preparei aqui uma apresentação sobre esse tema que foi proposto, que visa uma discussão sobre a aplicação da internet das coisas ao controle da disseminação do SARS-CoV-2. Então, são dois temas relevantes, são dois temas de atualidade. Um deles, né, que é o problema da contaminação, que tem causado realmente preocupações nas mais diversas áreas. A área de ar-condicionado é uma área muito próxima e muito afetada por isso, né? Eu coloco aqui inicialmente algumas informações sobre mim, imagino que muitos dos presentes me conheçam, mas, enfim, eu sou engenheiro mecânico de formação, com mestrado na Universidade Federal de Uberlândia e doutorado na área de ar-condicionado e refrigeração, concluído em 97. Né? Atuo como professor na Universidade de Brasília nos últimos 18 anos, como responsável pela área de ar-condicionado e refrigeração, pelas disciplinas. Bem, eu deixo aqui um QR Code que vocês podem acessar. Imagino que depois esse material que eu estou exibindo aqui poderá ser disponibilizado, né, a vocês, mas de imediato deixo aqui o meu contato. Resolvi separar essa minha apresentação em três partes principais, né? Primeiramente, eu vou abordar alguns conceitos básicos sobre a internet das coisas. Todos já ouviram falar de internet das coisas, alguns têm um conhecimento mais aprofundado, outros menos. Não é meu propósito aqui examinar em profundidade a questão da internet das coisas, a questão da qualidade do ar e da contaminação pelo Covid-19. Né? Muito longe de ser um especialista em áreas, pretendo que essa apresentação seja mais uma provocação, discutindo como que a internet das coisas pode ajudar o ar-condicionado a controlar essa pandemia que nos afeta. Qualquer problema, vocês acusem aí. Bem, finalmente, nós vamos iniciar agora falando sobre alguns conceitos básicos sobre a internet das coisas, né? Primeiramente, cabe fazer uma definição sobre o que é a internet das coisas, que é abreviada pela sigla IoT, né? Eu gosto de apresentar a internet das coisas mais como um conceito, não seria propriamente uma tecnologia, né? Mas é um conceito que faz uso de várias tecnologias que estão disponíveis, permitindo que se tenha a capacidade de obter informações de diferentes dispositivos, né? Denomina coisas, né? Coisas que têm identificadores únicos, né? As mais diversas coisas, né? Inclusive as pessoas, né? Os ocupantes de um edifício devem ser vistos como coisas, né? Dentro dessa rede, né? Sempre existiram, na verdade, passam a ter a capacidade de se comunicar, de enviar. Com base nessa troca de informações, é possível, então, se efetuar ações de controle, de correção, ações as mais diversas, né, para cumprir um dado objetivo, né? No nosso caso aqui, nós estaríamos preocupados com um objetivo bem específico, que é o de garantir a qualidade do ar, com enfoque para o controle da contaminação, né? Então, gostaria de distinguir bem essa, né? Qualidade do ar é uma preocupação já bastante antiga, né? Então sempre houve uma preocupação com a qualidade do ar. No entanto, essa questão do controle da contaminação que se insere dentro dessa discussão.
Então, fica aqui uma definição sobre a internet das coisas. O conceito foi introduzido já há bastante tempo atrás, né? Em 1999, né? Por um pesquisador, está citado aqui embaixo, e justamente a internet das coisas também deve ser vista como, na verdade, uma evolução de um processo que começou no século XVIII, XIX, né? A partir da Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, começou a haver a mecanização, o uso de máquinas a vapor. Isso foi seguido depois pela produção em massa de produtos, o desenvolvimento de todo um pátio, uma capacidade industrial, o surgimento da energia elétrica. Depois, nos anos mais recentes, né, mais na nossa época em que vivemos, né, nós tivemos aí a introdução da eletrônica, dos computadores, da automação. E hoje, atualmente, nós falamos aí na indústria 4.0, né? Na quarta revolução industrial, onde se insere a internet das coisas. Então, acho importante ter essa percepção, né, que inclusive nos mostra a relevância do que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não está no passado, né? Foi algo que começou no século XVIII, XIX, mas que nos atinge até hoje, nos influencia até hoje, né? É realmente uma revolução de grande impacto para a humanidade. A internet das coisas se insere dentro disso aí, dentro dessa evolução, desse impacto da Revolução Industrial no que se refere à indústria 4.0. Tem várias aplicações para isso, mas o importante é perceber também que existem forças motoras. A internet das coisas não surgiu pela vontade de um grupo de pessoas, mas ela surgiu principalmente por essa evolução que nos trouxe recursos de hardware, né, sensores, placas de comunicação a baixo custo, né, recursos também, protocolos e métodos de comunicação, de troca de informação, e também softwares específicos para fazer a gestão de tudo isso. Hoje em dia, por exemplo, o custo de um sensor de temperatura, de um sensor de umidade, pode ser quase que desprezível, eu diria, se conseguem adquirir sensores a um custo muito menor. A acessibilidade a esses recursos também é muito grande, né? Eu que fiz meu mestrado num tema experimental já há muito tempo atrás, me lembro como que era difícil, né, 20, 30 anos atrás, se ter acesso a recursos de instrumentação, né? Um simples sensor de temperatura ou de pressão era algo bem inacessível e hoje nós temos toda a facilidade para adquirir isso. Bom, a internet das coisas tem uma relação com ar-condicionado que eu acho que não é, na verdade, algo novo que veio para ser incluído no ar-condicionado. Eu gosto de ver a internet das coisas como uma evolução natural das aplicações de controle e automação em edifícios, né? Então, vocês estão vendo nessa imagem, uma imagem da patente de 1883, de Warren Johnson, né, que foi um dos primeiros termostatos, né, patenteados, né, desenvolvidos com o objetivo de controlar a temperatura de um ambiente, né? Bom, isso evoluiu, né, naturalmente, e hoje nós temos instrumentos, equipamentos, né, como esse, com capacidade de se comunicar em rede e de aplicar uma informação, um controle de temperatura de um ambiente dentro de um conceito de internet das coisas. Importante também observar, né, que a internet das coisas ela nos permite concretizar o conceito de edifício inteligente. No meu ponto de vista, isso não existe ainda hoje, né? Escuto falar de smart buildings, edifícios inteligentes há muito tempo, né? Mais de 20 anos, é um conceito antigo, né? Mas realmente, eu acho que o que a gente teve até hoje e ainda tem são os edifícios com alto grau de automação, né? Então, desde os anos 90 e mesmo antes, né, a automação começou a ser utilizada em edifícios de forma bastante extensiva, né? Isso veio crescendo naturalmente, mas, na verdade, isso nunca nos levou a adquirir essa capacidade que os edifícios inteligentes devem ter de se autoprogramar, de aprender, de se adaptar e de ser capaz de executar ações independentes da intervenção humana, né? Então, aquele conceito que se atribui a um edifício inteligente, de colocar uma tela de supervisório repleta de informações na frente de uma pessoa totalmente incapaz de gerir aquilo, é algo realmente limitante, né? E eu entendo que a internet das coisas ela vem aí
para concretizar esse conceito. A internet das coisas, para ser implementada, ela requer uma arquitetura básica, né? Essa arquitetura básica ela é formada primeiramente pelas coisas, né? Então, nós temos uma série de coisas, essas coisas são, em grande parte, sensores, mas não apenas, né? O que é importante é que cada coisa tem um identificador único, né? Podemos ter, por exemplo, uma pessoa, como eu disse, identificada de forma única nessa rede, né? O que é importante é que essas coisas tenham uma capacidade de processamento e, principalmente, uma capacidade de comunicação. Elas conseguem enviar e receber informações, né? E, eventualmente, posso ter uma capacidade também dessa coisa em agir, em atuar sobre o processo. É o caso dos atuadores, por exemplo. Um atuador de um damper ou alguma coisa do tipo, de uma válvula de controle, seria uma coisa dentro dessa rede, né? Bem, essas coisas podem estar conectadas inicialmente dentro de uma rede local, né? Tudo isso pode se resolver até mesmo sem a internet, dentro de uma rede local, ou eu posso recorrer, né, através de dispositivos denominados de gateways, né, a uma comunicação via internet, né? Então, isso faz uso de uma série de protocolos, tanto para comunicação em rede local, quanto para comunicação via internet. Existem protocolos específicos, né, que são da área dos especialistas, né? Não sou um conhecedor desses protocolos, mas eles são de grande importância para permitir que essa comunicação seja transferida através da rede mundial de computadores e, em determinado momento, ela chegue a um servidor, né, ao próprio usuário, através do seu smartphone. Mas o mais importante nisso tudo é que essa informação possa ser processada através de acesso a grandes massas de dados que são armazenadas, o que se chama de Big Data, né? A partir desses dados, recursos de modelagem e simulação associados à inteligência artificial, ligado ao conceito de machine learning, podem ser utilizados para que a gente possa, finalmente, retornar alguma informação para o processo e agir sobre o processo de forma inteligente. Tudo isso sem intervenção humana, eu acho importante frisar isso. Então, a internet das coisas, o grande interesse não é expor a informação sobre o processo no smartphone que está no bolso do usuário, para que ele seja informado e ele mesmo decida se alguma coisa tem que ser ligada, desligada ou modificado o seu status de operação, né? Então, o que é importante é justamente essa capacidade que um sistema de inteligência artificial pode ter de aprender e de agir sobre o processo para cumprir um dado objetivo. Aqui eu tenho uma figura que ilustra de uma forma um pouco mais lúdica, né, uma aplicação da internet das coisas na área de conforto ambiental, né, e qualidade do ar. Nós temos aqui um ambiente que deve ser monitorado, né? Esse ambiente, o objetivo é mantê-lo, né, como todo o sistema ambiente climatizado, mantê-lo em condições adequadas tanto de conforto térmico quanto de qualidade do ar. Para isso, eu tenho um sistema de ar-condicionado munido de um filtro, munido eventualmente de renovação e purificação do ar, né? E tenho uma série de outros sensores, né? Como, por exemplo, controladores de voz, são coisas que estão disponíveis hoje no mercado, monitores de qualidade do ar. Eu coloco aqui alguns itens comerciais, entre outros que existem, né? Sem nenhum interesse de fazer propaganda para ninguém, existem vários outros itens, apenas para que se tenha uma ideia de que essas coisas estão disponíveis hoje, né? Sistemas inteligentes capazes de fazer esse controle já são bastante utilizados no exterior, na área residencial. Aplicações como essa mostrada nessa figura poderiam ser representadas para grandes edifícios, para edifícios comerciais, né? Mas com o mesmo propósito. Bem, visto esses conceitos iniciais, essas ideias sobre o que é a internet das coisas e como ela se insere, eu passo agora a apresentar alguns conceitos básicos sobre a questão da epidemia do Covid-19. Primeiramente, como todos sabem, né, estamos falando aí de um vírus, né, um vírus que tem dimensões muito reduzidas. No caso do coronavírus, essa dimensão
ela é da ordem de 0,15 a 0,30 microns, né? Então, estamos falando de algo muito pequeno. Para que se tenha uma ideia, essa figura ilustra, né, aqui o que seria um fio de cabelo, e o diâmetro de um fio de cabelo, né, que tem alguma coisa entre 50 e 70 microns, né? Então, estamos falando aí de alguma coisa 200 vezes maior do que a dimensão aí do vírus, né? Temos aqui também algumas ilustrações sobre a dimensão que seria o limite da visão. Pessoas com boa visão conseguem ter a percepção do diâmetro de um fio de cabelo, né? O limite da visão ainda estaria um pouco abaixo disso, na faixa de 40 microns. Um vírus é muito pequeno, né? Um vírus seria algo muito menor do que uma hemácia, né? Um glóbulo vermelho, né? E teria essa dimensão. Então, acho que essa questão do tamanho do vírus ela é um fator complicador, é algo que limita bastante a capacidade de detecção da sua presença e também do seu controle. Mas algo muito importante relacionado ao vírus é a forma como ele se transmite, se propaga. Toda hora nós estamos vendo aí na televisão os cuidados básicos que devem ser tomados, né? Lavar as mãos e coisas do tipo, são relacionadas muito a essa questão do contato direto ou indireto. Então, nessa figura nós temos uma representação de uma pessoa infectada, né? Então, o vírus ele não existe a não ser a partir de uma pessoa infectada, que é o portador daquele vírus. Ele pode existir no ambiente na ausência da pessoa infectada, porque essa pessoa infectada ela contamina o ambiente, ela causa uma contaminação, e essa contaminação se dá principalmente por um spray de gotículas gerado a partir da fala, a partir também da tosse, a partir de um espirro ou da própria respiração da pessoa, né? Então, qualquer pessoa, durante a fala, a tosse, o espirro, a respiração, emite essas gotículas. Essas gotículas são essencialmente formadas de água, né? Mais de 99% dessas gotículas são compostas de água, mas elas são o vetor, né, através do qual o vírus se propaga. Então, o vírus deixa a pessoa infectada e se propaga através dessas gotículas. Existe uma outra via, que é também a via fecal, né? É importante mencionar, porque na área de ar-condicionado nós também temos a preocupação com a ventilação, por exemplo, de banheiros, né? Existem recomendações, inclusive, atualmente, de que os banheiros devem ser mantidos em ventilação contínua, né? Sem utilizar recurso de economia de energia, exaustores devem ser mantidos continuamente ligados. Essa é uma recomendação que existe. Para o usuário, existe a recomendação também de utilizar a descarga do vaso sanitário com a tampa abaixada. São coisas importantes de se dizer, porque essa é uma via de contaminação também que pode provocar a dispersão de gotículas, levando o agente contaminante através do ar e para a pessoa suscetível por meio de contato direto ou indireto. Vejam que o espectro de gotas, que é mostrado aqui do lado, né, nessa figura, ele nos mostra que realmente a quantidade de gotas produzidas é muito grande, né? Nós estamos falando, na ação de um espirro, de mais de 100 mil gotas geradas nessa faixa de 10 microns, né? Então, aqui nós temos no eixo X a dimensão da gotícula gerada e aqui a quantidade. Isso caracteriza, então, um espectro de gotas. Bom, o que a gente sabe também é de que as gotas de maiores dimensões, né, acima de 10 microns, elas não vão muito longe, né? Elas praticamente têm uma trajetória descendente, elas sofrem muita influência da ação gravitacional e, tão logo sejam emitidas, né, a partir da pessoa contaminada, elas se projetam, né, e se precipitam sobre as superfícies do chão, das mesas, etc., né? Então, isso vai mais ou menos entre 1 a 2 metros, mas essas gotas também, em dimensões menores do que 10 microns, evidentemente, né, elas, ou próximas de 10 microns, elas podem ficar em suspensão no ar, dependendo das condições de difusão do ar no espaço, né? As observações que nós estamos fazendo aqui, elas são válidas para ambientes com ar em repouso, né? Ambientes sujeitos a uma ventilação, uma movimentação do ar intensa, acarretam uma dispersão dessas gotículas a distâncias maiores, né? Mas as gotículas de maiores dimensões,
podem ficar em suspensão por muito tempo, né? A pessoa contaminada pode não estar mais presente no local, mas aquelas gotículas contaminadas ainda estão ali. E, por fim, uma forma importante de contaminação é aquela que se dá através dos aerosóis, né? Então, vejam que existe aí uma grande quantidade de gotículas que estão em faixas de dimensão, de diâmetro muito pequenas, abaixo de 1 micron, né? Então, essas gotículas são portadoras do vírus, tanto as de maiores dimensões quanto as de menores dimensões. Evidentemente que a capacidade de infecção, né, poderíamos aqui também falar em dose infecciosa, né, a dose infecciosa, que é a quantidade de vírus necessária para infectar uma pessoa, ela também vai ser maior numa gotícula de maiores dimensões. Por isso, um grande cuidado deve ser tomado em relação à contaminação por contato direto. No entanto, gotículas de pequenas dimensões, por mais pequenas que sejam, podem ainda carregar uma quantidade considerável de vírus e também porque o número dessas gotículas ainda é muito grande. Bom, o fato é que, por serem muito pequenas, essas gotículas elas se dispersam no ar, sofrendo menos a ação da força gravitacional, ou seja, a questão da força de arraste, do mecanismo aerodinâmico, a qual essa gotícula está sujeita, fazem com que elas permaneçam no ar por horas ou mesmo dias. Há relatos na literatura de que essas gotículas podem ficar dias em suspensão no espaço. Então, isso nos mostra a gravidade da situação, né? E elas, então, se transmitem também por aerodispersão. Eu sugiro as publicações, as apresentações do professor Manuel Gameiro, da Universidade de Coimbra, né, a qual eu tive a oportunidade de consultar para essa palestra, que discute bastante bem essa questão da propagação de gotículas no ar. Acho um mecanismo bastante interessante. Bom, nós temos um vídeo aqui, rapidamente, teria que mostrar esse vídeo. Ah, sim. Temos um vídeo aqui que mostra exatamente uma filmagem com uma câmera de alta velocidade, né, capaz de registrar um número de frames bastante grande por intervalo de tempo, da dispersão de gotículas que é gerada em um espirro, simplesmente. Vejam que as gotículas de maiores dimensões, elas não vão muito longe, elas sofrem muito o efeito da ação gravitacional, mas gotículas de menores dimensões, elas vão grandes. Chama a atenção nessa imagem a quantidade de gotículas, né? A distância pode ser bastante elevada, esse outro gráfico nos mostra aí o alcance dessas gotículas em distâncias maiores, isso é a situação para um espirro, né? Que evidentemente é uma situação crítica, como mostrei no slide anterior, né? Mas aqui nós estamos mostrando para 1,10 m, mas essa distância pode ser ainda maior, isso tudo em condições de ambientes fechados, né? Com ar em baixa velocidade de difusão no ambiente. Isso é uma outra situação onde a nuvem de gotículas atinge uma dimensão maior. Bom, aqui ao lado nós temos ainda um outro estudo, de um outro trabalho, que mostra também um resultado experimental, né, de uma visualização por um método de fluorescência em câmara escura, de gotículas geradas não por um espirro, não por uma tosse, que é um evento mais crítico, que gera realmente muitas gotículas, mas por uma simples fala. Né? Nesse experimento, a pessoa apenas pronunciava uma frase, como a gente fala normalmente, e gerava um número de gotículas muito grande mesmo assim. Então, não é apenas a condição de um espirro, de tosse, que gera a contaminação no ambiente, que gera a dispersão de gotículas, mas a simples fala, né, pode ainda ser preocupante. Bom, em relação aos cuidados que se deve tomar para minimizar essa propagação do Covid-19, nós estamos bem a par disso, né? Então, isso tem sido bastante informado, eles se dividem em medidas de proteção individual, de medidas ambientais e medidas de distanciamento social. Né? Eu entendo que a internet das coisas associada ao ar-condicionado pode entrar em qualquer uma dessas áreas. A simples questão do distanciamento social pode ser auxiliada com a internet das coisas. Né? Mas, no tocante à área de ar-condicionado, o que é propagado atualmente como sendo assim, a ação mais relevante é realmente a questão do uso de ar de ventilação, de renovação do ar de forma mais intensa. Né? Então, isso estaria na medida aqui de controles de engenharia. Né? Então, através da ventilação, de uma medida de ventilação, eu conseguiria
contornar bastante esse problema, já que a ventilação ela tem, como nós sabemos, né, tem uma ação diluidora, né, de remoção do contaminante. Ela impede que a presença de um determinado contaminante exista no ar por um longo período. A influência do sistema de ar-condicionado, ela é muito importante que se discuta, né? Ela vem sendo discutida pela nossa comunidade ultimamente. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, né? De que sistemas de ar-condicionado bem projetados e bem instalados e operados, eles e também mantidos, né? Que tem uma boa manutenção, eles devem garantir o conforto térmico e a qualidade do ar ambiente. Eu diria que isso é meio caminho andado, né? Então, em princípio, um sistema de ar-condicionado que tenha sido bem projetado, bem instalado, bem operado e tenha uma boa manutenção, ele deve propiciar condições adequadas à saúde das pessoas, né? E ao conforto térmico. Então, infelizmente, não é muito isso que a gente encontra. Então, algumas vezes, situações de doenças no espaço interior acontecem, né? Isso é bem relatado na literatura, não por causa do ar-condicionado, mas porque o ar-condicionado não foi bem projetado, não foi bem instalado, não foi bem operado, enfim. Existem todas essas questões. Então, eu diria que a gente deve começar por aí, né? Os projetistas devem projetar bem o ar-condicionado, pensando na qualidade do ar. Os instaladores devem instalá-los conforme projetado, né? E depois, ao longo de toda a sua vida útil, né? Que é o período principal que importa, né? 20, 25 anos de uso, eles devem ter um bom PMOC, né? Um planejamento adequado para a sua operação e manutenção. Eu diria que se isso for feito, é meio caminho andado. Bom, a questão da disseminação do Covid-19 por aerosóis é um tema que vem sendo bastante discutido, né? Na literatura, o que a gente encontra é de que, em suma, ninguém é categórico em dizer que essas partículas de menores dimensões contendo vírus são conduzidas através do sistema de dutos, por exemplo, mas existem evidências, né? A literatura nos fala que existem evidências de que isso pode ocorrer, né? Então, é importante que se tenha atenção para isso. A ventilação, difusão e filtragem adequada, né? Nós já falamos de ventilação, de utilizar uma boa ventilação diluidora, mas cuidados com a difusão do ar, como o ar é distribuído no ambiente, né, e com a filtragem adequada, são importantes para que se controle o Covid-19, principalmente no que se refere à sua propagação por aerosóis, da qual há evidências de que ela ocorra. A filtração pode ser mais viável economicamente do que o aumento da taxa de renovação de ar, né? Atualmente, a gente encontra muito a argumentação de que o mais importante a se fazer é renovar o ar, trabalhar com taxas mais elevadas de renovação do ar, se fala mesmo em eliminar a recirculação do ar, né? Enfim, sem dúvida, a ventilação diluidora é um recurso da maior importância que deve ser utilizado, mas eu achei interessante, tem um trabalho que está citado aqui nesse link, onde é feita uma confrontação entre o custo, né, do tratamento do ar de renovação, né, devido à remoção da sua carga térmica latente e sensível, né, isso vai acrescentar, sem dúvida, um custo maior na operação do sistema de ar-condicionado, e, por outro lado, eu tenho o custo de utilizar um filtro com uma maior capacidade de retenção, né, de partículas de menores dimensões, que vai introduzir perda de carga. Esse trabalho interessante é que ele mostra que, em determinadas condições, é mais econômico se utilizar, se recorrer à filtragem do que a uma taxa de renovação de ar mais elevada. Acho que vale a pena darem uma olhada nisso. Então, é importante também essa observação que a ASHRAE faz, né, de que o controle de infecções deve incluir múltiplas ações e não apenas a ventilação. Então, não basta, como vem sendo propagado na nossa comunidade, aumentar a taxa de ventilação de ar de renovação. Isso isoladamente pode ser benéfico, mas pode não ser a solução. Então, acho que existe um conjunto de medidas que devem ser tomadas. Finalmente, eu vou entrar aqui na última parte,
falar agora, então, sobre a aplicação da internet das coisas ao combate do Covid-19. Bom, vou começar colocando alguns pontos relevantes, né? Então, se eu quero controlar a propagação desse vírus em um ambiente interior, de um escritório ou de uma residência, enfim, e eu quero fazer isso recorrendo à internet das coisas, eu acho que inicialmente é importante que eu tenha essa capacidade de monitorar o ambiente, as pessoas, a operação do ar-condicionado e também o uso do edifício de uma forma geral, né? Então, me parece evidente, né, de que a internet das coisas ela requer que eu tenha troca de informações de uma rede de coisas, e essas informações são informações sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre a operação do ar-condicionado e assim por diante, mas também sobre o uso do edifício. Então, conhecer também as rotinas de limpeza dos ambientes e coisas do tipo é algo importante. Então, eu tenho que ter essa capacidade de monitoramento. Segundo, não basta apenas monitorar, né? Eu tenho que ter a capacidade de registrar essas informações monitoradas, elas têm que ser armazenadas, né? Então, isso é importante, né? Além disso, também não adianta eu registrar e armazenar essas informações se eu não tiver capacidade de análise. Esse que eu acho que é o ponto mais crítico que existe numa aplicação da internet das coisas, ao controle em geral, né? Não é apenas aqui no controle da qualidade do ar e do coronavírus, né? Mas em geral, né? Acho que falta muito ainda capacidade de análise sobre essas informações, né? Muitas vezes essa capacidade de análise depende da intervenção humana, depende de algum especialista que esteja à frente do computador, né? De uma tela, de um supervisório, interpretando essas medições, essas informações e tomando e orientando ações. Eu acho que a gente não vai ter sucesso, né? Não vai ter evolução dessa forma, já que enquanto existem especialistas com grande capacidade de avaliar esses dados e tomar ações, eles não são não estão em maior número, né? Muito bem. Finalmente, eu acho que é necessário orientar e exercer ações de operação e manutenção, gestão de pessoas, etc. Então, após a análise, eu devo gerar ações, né? Então, o que deve ser feito? Eu preciso aumentar a vazão de ar, eu preciso modificar a distribuição de pessoas dentro do ambiente, enfim. Tem uma série de contextos que acho que estão colocados nesses pontos aí. Bem, então agora comentando rapidamente sobre, primeiramente, o monitoramento do ambiente, né? Então, quando se trata de monitorar um ambiente, não vou falar aqui da parte de conforto térmico, né? O enfoque é sobre a qualidade do ar. Então, nós estamos falando de grandezas como temperatura, umidade relativa, presença de compostos orgânicos voláteis, contaminantes gasosos mais importantes como CO2 e de particulados, né? Bom, eu diria inicialmente que a falta de qualidade do ar interior sempre esteve relacionada a taxas elevadas de doenças e mortalidade, bem como a pandemia atual, né? Então, primeiramente, é importante ter a qualidade, garantir a qualidade do ar interior, monitorando e mantendo esses parâmetros dentro do que é recomendado, né? Em segundo lugar, importante observar, através dessa pesquisa, né, de que eu cito aqui, tem um link, depois vai ser disponibilizado para vocês, né, de que a exposição prolongada ao material particulado, ela aumenta o risco de contrair o Covid-19. Esse é um trabalho recente da Universidade de Harvard, né, e que nos aponta, então nos orienta para o interesse da utilização de monitores de particulados, né? Então, eu diria que uma aplicação bem-sucedida para garantir o controle da qualidade do ar, tendo em vista o controle da propagação do Covid-19, requer o uso desses monitores. Finalmente, parece bastante óbvio, né? Já que o meio de transporte, né, o mecanismo de transporte do vírus, né, de uma pessoa infectada até uma pessoa suscetível, se dá, em grande parte, através dessas partículas, né, que são geradas no ambiente, pelas pessoas. Então, é importante monitorar isso. É importante observar que, hoje, o monitoramento do ambiente é limitado, né, a não ser em alguns casos específicos,
de edifícios com alto valor agregado, né, edifícios mais modernos. A gente conta com um número de sensores ambientais, aí, de parâmetros ambientais mais diversificado, né, mas, de uma forma geral, enfim, é raro um ambiente que tenha alguma coisa além de uma medição de temperatura, né, quando tem, né? Então, a situação ainda está muito longe do ideal, né? Então, esse monitoramento é bastante limitado. Mas os recursos estão aí, né? As soluções estão disponíveis para serem utilizadas. Acho importante também que se recorra não apenas à medição dessas temperaturas, umidades, e medições de PM isoladamente, mas que se computem índices de qualidade do ar. Existe uma série de índices na literatura. Aqui eu deixo uma observação minha pessoal de que talvez seja interessante desenvolver um índice mais especificamente relacionado ao controle do Covid-19, talvez um índice mais baseado na presença de particulados, né? E, finalmente, em relação à temperatura e umidade relativa, os valores que se utilizam hoje adequados ao conforto, eles não influem na contaminação. Ou seja, trabalhar dentro das faixas usuais de temperatura e umidade relativa recomendados para o conforto não afeta, não tem um efeito positivo nem negativo em relação ao vírus. Quanto à temperatura, o vírus só é afetado por temperaturas muito altas, fora da faixa de conforto, temperaturas que não vão ocorrer em ambientes de ar climatizados, né? E quanto à umidade relativa, né, não há um efeito maior sobre o vírus, embora, né, a recomendação aqui seria de procurar trabalhar com umidades relativas não muito baixas, né? É conhecido aí o efeito das umidades relativas reduzidas sobre a saúde das pessoas, né? Sobre a imunidade das pessoas. Então, não é adequado, por mais que eu esteja dentro da faixa recomendada para um ambiente, né, da faixa de conforto, operar a umidades relativas muito baixas, né? Além disso, a umidade relativa do ar ambiente, ela tem um efeito sobre a propagação dos aerosóis, né? Então, gotículas sujeitas a uma umidade relativa baixa, como elas são compostas essencialmente de água, elas vão sofrer uma evaporação, reduzindo-se o seu diâmetro, fazendo com que elas se tornem um problema maior, já que elas permanecem em suspensão no ambiente por mais tempo. Muito bem. Aqui, nesse slide, eu tenho um exemplo de um analisador de qualidade do ar ambiente. Existem vários, isso aqui é de um trabalho recente, de janeiro de 2020. Né? Foi construído um dispositivo, já com formato, um projeto de engenharia bastante bem desenvolvido, né? E basicamente chamaram isso de Smart Air, né? O que ele conta com uma série de sensores capazes de monitorar o essencial, né, em relação à qualidade do ar ambiente. Ele tem também um módulo Wi-Fi capaz de efetuar uma comunicação dessas informações dos sensores inseridos aqui dentro desse dispositivo, né, e essas informações podem ser processadas em nuvem, né, para que ações sejam tomadas. Então, nesse artigo que está citado, os autores relatam, né, o desenvolvimento desse analisador de monitor de qualidade do ar ambiental, né, e o seu uso para avaliação de ambiente. Na verdade, existem várias soluções prontas para essa finalidade hoje em dia, né? Bem, o que ocorre é que essas soluções, elas, na maioria das vezes, embora contem, né, com os sensores necessários, né, vejam que elas permitem aí um monitoramento bastante amplo, elas são limitadas, né, uma vez que elas nos fornecem apenas dashboards, né? Então, telas como essa que estão mostradas aqui, são de 2 produtos disponíveis no mercado, que são bastante informativos, né? Não há dúvida disso, mas se limitam a nos fornecer alarmes quando algum desses parâmetros cai fora de uma faixa recomendada. Então, se limita a isso, né? Eu diria que essas soluções elas requerem ainda uma adequação em termos específicos, né? Elas dependem de que alguém olhe, de que alguém esteja atento a esse alarme. Muito bem.
Bom, com relação ao monitoramento de pessoas, né, é algo que hoje não se faz, né, eu diria, né, que começou a se fazer agora, né? Então, a questão da temperatura corporal tem sido uma desde o início da pandemia, né? Desde antes de virar uma pandemia, né? A gente já tem visto isso, né, na China, na Coreia, o monitoramento através de câmeras de infravermelho, né? Enfim, é importante monitorar as pessoas, né, para que se tenha uma ação de controle adequada, né? Então, além da temperatura corporal, seria importante monitorar a respiração, a voz, a tosse, frequência cardíaca, imagem, né, a imagem da pessoa, né? Então, não apenas para identificar essa pessoa, mas também para tentar interpretar expressões faciais, a própria linguagem corporal, né? Então, através do reconhecimento de imagem, a gente pode tirar mais do que a identidade daquela pessoa, saber quem é aquela pessoa, né? Então, é possível, graças a algoritmos específicos, recolher informação relevante para se monitorar aquela pessoa dentro de um ambiente, né? Além disso, a identificação individual por meio de módulos RFID, NFC e outros, né? Hoje em dia já existem, né, mais de 100 mil pessoas no mundo, né, que implantaram um chip no seu corpo, né? Aqui nessa imagem ilustra, normalmente isso é implantado sobre a pele, na mão, né? E esse chip, ele basicamente tem informações sobre aquela pessoa. Seria aquele identificador único, né, que cada coisa deve ter. Mas isso pode ser feito também através de crachás, né? Então, nas empresas, né, pode-se ter um crachá com essa identificação RFID e aquela pessoa, então, fica identificada como uma coisa dentro de uma rede, né? Além disso, existem outras formas também de identificar a pessoa, como, por exemplo, a própria imagem, né? Como eu já falei. Outra coisa que é importante no monitoramento das pessoas é o histórico biométrico, né? Então, para uma ação adequada dentro do conceito de internet das coisas, é importante que eu tenha acesso ao histórico biométrico daquela pessoa. Ou seja, não é apenas uma questão de monitorar aquela pessoa naquele instante de tempo, mas de ter um acompanhamento dessa pessoa ao longo do tempo, inclusive recorrendo aos seus registros médicos, no seu dossiê médico, na sua atividade social, etc. Isso é importante para que se possa tomar ações concretas, né, em relação ao risco que aquela pessoa representa para a propagação da contaminação. Bom, alguns comentários aí em relação a esses parâmetros, né? Então, temperatura corporal, né? Inicialmente, o uso de câmeras termográficas é bem difundido já, né? Essas câmeras termográficas podem ser conjugadas com algoritmos de reconhecimento facial, né? Para que eu saiba quem é aquela pessoa. Existe um problema na utilização disso para campos de visão mais amplos, né? E, na maioria dos casos, essa situação tem sido aplicada para situações como essa, de campos de visão mais amplos, né, para controle de grandes multidões, né, mas é necessário que a câmera seja adequada e tenha uma resolução elevada, senão essa medida de temperatura ela fica comprometida. Acho importante mencionar que hoje em dia, né, a gente tem a possibilidade de monitorar a temperatura da pessoa pelos smartwatches, né? Então, os smartwatches estão se tornando cada vez mais difundidos, né? Ele já vem com sensores de temperatura, de frequência cardíaca e com essa capacidade de se comunicar, né? Via Bluetooth, muitas vezes, né? E essa informação, então, para o monitoramento da pessoa, ela está disponível, né? Esses dispositivos ainda não são muito comuns, mas vão se tornar cada vez mais comuns. Eu imagino que, em pouco tempo, praticamente todos os relógios, né, eles saiam com esse recurso, né? É importante porque o relógio, né, por ele estar montado no pulso, ele nos dá esse contato corporal, né, que nos permite essa informação, coisa que o celular não tem essa possibilidade, né? Muito bem. Bom, isso eu já falei. Ainda sobre esse monitoramento biométrico, né, eu falava da respiração, da voz e da tosse. Então, é importante porque, enfim, é um sintoma comum de muitas doenças respiratórias, é a tosse, né? Nós temos visto aí que se recomenda que pessoas, quando começam a tossir, tosse seca, e, enfim, sejam separadas, sejam consideradas suspeitas. Então,
É importante monitorar isso. Esse diagnóstico ele pode ser feito via análise espectral no domínio da frequência, usando redes neurais e classificadores. Né? Então, eu sou capaz de, analisando o padrão, né, espectral de frequência da tosse, da voz ou da respiração daquela pessoa, detectar problemas. Da mesma forma que se faz na engenharia mecânica, quando eu quero analisar um problema em um rolamento em uma máquina, também existe essa análise no domínio da frequência. Então, isso é possível, né? Tem um link aí de um trabalho onde se propõe isso. Né? Muitos desses trabalhos não são novos, são coisas que vêm sendo desenvolvidos na área de biomedicina há algum tempo, mas que vejo neles uma possibilidade de aplicação agora para o controle da contaminação. Bom, acho que é de fácil implementação isso, né? Os smartphones, aí todo mundo tem um smartphone junto a si, né? No bolso ou ao seu lado. Esses smartphones têm microfones, né? Inclusive dizem, né, que esses microfones estão o tempo inteiro registrando nossa voz, né? Ouvindo o que a gente fala. Então, seria possível, né, ter um aplicativo instalado que continuamente estivesse analisando o nosso padrão de voz, nossa tosse, nossa respiração, para tentar identificar algum problema. Monitoramento clínico de pacientes internados, esse também é uma aplicação, mas aí foge um pouco do nosso contexto. E, por fim, eu citaria aqui uma pesquisa da Universidade de Cambridge, tem um link aqui, recomendo que acessem esse link. É um formulário, né, no qual você responde algumas perguntas básicas, nada de natureza pessoal, propriamente, né? E no final do formulário você registra um áudio, né, com a sua voz, com a sua respiração e com a sua tosse. Né? Então, com isso você está contribuindo a uma ação voluntária, né, de uma pesquisa da Universidade de Cambridge para formar um banco de dados onde se pretende exatamente reconhecer esses padrões que estariam relacionados, né, com uma pessoa contaminada ou em vias de contaminação. Então, acho que isso é algo que poderia ser incorporado no ambiente. Pode parecer uma visão aí um pouco futurista, né? Mas eu acho que não. A internet das coisas ela está aí e a possibilidade de se implementar um recurso como esse para controlar a contaminação, creio que deve ser considerada e depende basicamente desses algoritmos. Bom, existe ainda a necessidade, né, de se localizar as pessoas dentro do ambiente. Isso tem múltiplas aplicações, por exemplo, evitar aglomerações, por exemplo, identificar os locais por onde uma pessoa suspeita de contaminação passou e, com isso, direcionar as ações de limpeza, enfim, separar as pessoas em grupos, enfim. Um trabalho que vem sendo feito nos últimos anos é essa questão dos sistemas de detecção do posicionamento interior. Né? A gente tem aí o GPS, que funciona e é aplicado amplamente para situações outdoor, né? Mas quando se trata de ambientes fechados, outros recursos devem ser utilizados, né? E muitos recursos vêm sendo usados, como o próprio RFID, o crachá RFID, é uma forma de localizar a presença, né, de uma pessoa. Né? Mas também as câmeras de circuito fechado, reflexão luminosa, triangulação de sinais, né, a partir de roteadores, né? Já que o seu celular estando com o Wi-Fi ligado, né, ele pode permitir que se localize a sua presença dentro de um edifício, em função dessa triangulação que se faz. Né? Existem vários trabalhos nessa linha, mas é importante detectar, em primeiro lugar, se tem pessoas em um ambiente, né? Quantas pessoas existem nesse ambiente, isso, por exemplo, me direciona para o ajuste da vazão de ar de renovação, né? E como essas pessoas estão distribuídas no ambiente. Né? Então, isso também é um aspecto importante. Bom, com relação ao monitoramento do sistema de ar-condicionado, eu diria que a instrumentação disponível ela é extensa, né? Desde até bastante tempo, né, que os sistemas de ar-condicionado, sistemas de automação e controle, né, eles estão presentes, estão disponíveis, né? Só que eu questionaria a confiabilidade que a gente pode ter nesses sistemas. Então, simplesmente, minha percepção é de que não dá para confiar, na maioria dos casos, né, nesses sensores que estão embarcados em equipamentos mais diversos. Né?
eventualmente eles foram até fornecidos pelo fabricante em boas condições de uso, mas depois faltou uma rotina de calibração, de inspeção, de aferição e, enfim, se eu quiser implementar uma aplicação de internet das coisas usando os sensores já disponíveis, eu acho que eu vou esbarrar nesse problema inicialmente, além da sua capacidade de integração. Esses sensores não são sensores IoT, né? Então, como é que eu pego aquele sensor que está lá, já me fornece uma indicação de temperatura, e integro ele dentro de uma rede para um processamento em nuvem? Bem, hoje em dia nós temos aí sensores IoT de diferentes fabricantes, né? A gente tem assistido palestras desses fabricantes que estão disponíveis aí. Bom, então, além dessa adequação que eu vejo necessária na instrumentação existente, eu acho que ainda deveria ser considerada a extensão dessa capacidade de monitoramento. Algumas instalações já dispõem de bastante sensores, né, mas eu acho que isso ainda precisaria ser ampliado. Eu já falei da necessidade de ampliar os índices de qualidade do ar, o monitoramento do ambiente, né? Então, entendo que o sensor de particulado é importante dentro desse contexto, e outras aplicações poderiam ser pensadas. Por exemplo, eu acho que é importante a gente começar a monitorar a perda de carga nos filtros de uma forma mais séria, né? Começar a ser capaz de monitorar a eficiência de filtragem de uma forma mais séria. Então, além do projeto adequado do sistema de ar-condicionado, especificando o filtro certo para aquela aplicação, além da rotina de manutenção, né, de troca do filtro, limpeza, é importante monitorar esse filtro continuamente. Então, sensores de pressão diferencial, entendo que são relevantes nesse contexto. Mas, por fim, nada disso importa, né, se eu não tiver também a capacidade de correlação desses parâmetros operacionais, né, usando registro e cruzar isso, né, fazer correlações com registro de manutenção, dados de biometria, etc. Então, não basta monitorar, né, é preciso também ter essa capacidade de analisar a informação que é monitorada. Bom, deixo aqui uma informação, não vou perder tempo aqui falando disso. Nós começamos a trabalhar com essa questão da internet das coisas não muito tempo atrás, em 2018, né? Na época nem se falava em pandemia, então fizemos um trabalho que está à disposição para quem tiver interesse, de aplicação da internet das coisas para controle de um sistema de ar-condicionado. Não vou perder mais tempo, faço aqui apenas essa divulgação. Finalmente, fechando aqui com as conclusões, tenho apenas um slide de conclusões, né? Bem, eu fecharia dizendo que os monitores de qualidade do ar e sensores diversos, eles estão disponíveis, hoje em dia, comercialmente disponíveis. Eles permitem implementar uma solução IoT, com o objetivo de monitorar os parâmetros físicos do ambiente em tempo real. Então, em suma, a tecnologia ela está disponível, né? Esses recursos atuais, porém, eles são subutilizados ou inadequados, né, no que tange ao controle da transmissão biológica, como pelo coronavírus. Eu acho que, através desse monitoramento ao qual me referi, né, mais cuidadoso do meio ambiente, por uso de sensores de particulado, e principalmente pelo monitoramento das pessoas, algo que não é feito hoje em dia, esse conceito de biofeedback, ele deve ser trazido para a nossa realidade, né? Então, entendo que isso é necessário para que se tenha esse controle efetivo da transmissão biológica, não apenas pelo coronavírus, né? Nós estamos aqui falando do coronavírus, mas isso se aplica para outras doenças respiratórias aí, né? Que são causadas por outros vírus. E uma aplicação IoT voltada para esse fim, né? Tem que ir além dos dashboards atuais, né? Ela deve contar também com capacidade de análise, né? Capacidade de análise baseada em recursos que estão aí para ser utilizados, né? Eu acho que o que falta talvez seja gente capaz de utilizar esses recursos, né? Novos profissionais estão surgindo nessa área de ciências de dados hoje em dia, né? Não basta ser alguém que domine a área de ciências de computação, não basta ser alguém que domine a questão dos protocolos de comunicação. Falamos dos nossos especialistas aí da área de ar-condicionado, com o seu conhecimento sobre o funcionamento do ar-condicionado, a difusão do ar em ambientes, né, a qualidade do ar, porque são essas pessoas, né, acredito que a maioria dos que estão aqui presentes, nos ouvindo,
que vão efetivamente contribuir para desenvolver esses modelos capazes de fazer a simulação e dar inteligência para essas aplicações de IoT. Sem isso, né, eu acho que a gente não está falando de uma aplicação efetiva, né? Eu acho que a gente está falando apenas de uma tela colorida, cheia de gráficos bonitos e nada muito além disso. Bom, finalmente eu deixo aqui novamente o meu contato, né? Fiquem à vontade para me contactar, vai ser um prazer. Dizer também que nós temos uma página no Facebook do Laboratório de Ar-Condicionado e Refrigeração, que é mantida na Universidade de Brasília. Está aí meu QR Code de novo. E isso é o que eu tinha para falar. Agradeço pela atenção. Acredito que eu me estendi demais, né? Fico à disposição. Demorou bastante, né, Ronaldo? Acho que foi. Não, foi muito bom, foi muito bom. Pelo menos essa é a minha avaliação. A gente está aqui com dezenas de elogios ao professor. 2 minutos por slide, viu aí, Anderson? Muitos. Gente que teve que sair um pouquinho antes, como o professor Alberto Hernandes, deixou Deus parabéns, deixou um abraço. Mas tem algumas perguntinhas, né? Sim. Uma que foi até já respondido, o Frank, né, de Santa Cruz, até considerou que já estava respondida, mas, de qualquer forma, como você tem uma afinidade maior com a pergunta, eu repito para você, que no mergulho existem equipamentos como o oxímetro que analisa o ar e misturas gasosas. O senhor acredita ser viável o desenvolvimento de um projeto com IoT para análise da qualidade do ar ambiental por meio de filtros em banheiros, ar-condicionados e outros espaços e emissão de alertas sobre eventual concentração do vírus no ambiente? O alerta poderia ser enviado via Bluetooth, Low Energy, para celulares e apresentação de uma alerta de cor verde, amarelo, vermelho, para indicar a qualidade do ar frente à Covid-19. Ele se desculpa pela pergunta longa, mas eu achei que seria interessante fazer. Eu agradeço a pergunta aí do Frank. Frank é um amigo meu aqui de Brasília, né? É alguém que conhece profundamente a área de internet das coisas, também um palestrante aí na área. Então, enriquece bastante nosso evento aqui. Bom, eu diria que o que a gente tem hoje, em termos de sensores para a qualidade do ar, seria suficiente, né? Eu acho que um oxímetro mais dedicado aí para a medição da concentração de oxigênio, da oxigenação do ar, talvez tivesse uma aplicação mais na área médica, né? Então, quando você tem, por exemplo, um paciente entubado, talvez seja interessante fazer uma análise cuidadosa, especificamente do ar expirado por essa pessoa, para analisar, né, o estado clínico dessa pessoa. Entendo que numa aplicação assim para um ambiente, o que a gente tem é suficiente, né? Acho que monitorar os contaminantes como CO2, etc., eu acho que seria suficiente. Mas gostaria também de, assim, aproveitando a pergunta do Frank, mencionar um aspecto importante que eu não mencionei, algo mais pertinente ao desenvolvimento de dispositivos IoT, que é a questão do consumo de energia, né? Então, normalmente esses dispositivos são sem fio, né? E eles também muitas vezes são autônomos, eles não dependem de ser conectados num ponto de força, né? É isso que dá versatilidade, inclusive. Imagina um dispositivo portátil, um celular ou alguma coisa do tipo, um smartwatch, ele não pode ser algo que tenha um consumo de energia muito elevado. Um sensor IoT sem fio, né, que seja um sensor ativo, né, já que existem sensores passivos, como um termopar, não consome nenhuma energia, né, mas uma termorresistência já é diferente. Então, é importante que eles consumam pouca energia. Isso é uma área bem específica, né, dos desenvolvedores de sensores IoT. Existem vários recursos aí que eles chamam de energy harvesting, né? Então, captação de energia, evidentemente, para prolongar a autonomia desse sensor, do ponto de vista de energia, eles recorrem a coisas como vibrações, né, energia solar, né, e coisas do tipo que são importantes.
Teria também mais algumas perguntinhas aqui. Eu estou tentando achar uma, mas enquanto eu não acho, eu vou fazer o Gabriel Lara do Amaral, que administra alguns contratos de manutenção de centrais, e que acha importante conscientizar os clientes com o embasamento. E ele pergunta o seguinte, primeira pergunta dele. Professor, tem uma pergunta. Atualmente, de acordo com as normas, temos filtros G2, G3, G4, F5. Esse tipo de filtragem não atende, no caso, filtragem para vírus ou bactérias, correto? Eu não sei se isso fica para o Pimenta. Eu vou começar a arriscar uma resposta e eu passo para o Marcos. Acho que o Marcos pode nos ajudar. Ótimo, Mas eu diria o seguinte, não se trata de reter um vírus, né? Algo tão pequeno quanto o vírus, mas eu acho que existe uma importância de reter o particulado, né? Que é o canal, o veículo no qual o vírus é transmitido. Né? Então, se a gente tem a capacidade de utilizar um filtro EPA, por exemplo, que já tem uma capacidade de retenção muitíssimo elevada, eu acho que, pelo que eu conheço e tenho lido, é um passo bastante importante. Né? Enfim, então, por mais que os vírus sejam pequenos, né, nós não estamos falando de reter o vírus. Né? Então, talvez o Marcos possa complementar. Eu vou acrescentar mais uma, então, do próprio Gabriel também, que é em relação à higienização de equipamentos, utilização de vapor superaquecido pode ser eficiente na higienização de equipamentos, evaporadores, dutos, etc. E, está anotando, Marquinhos? Aproveito e faço já um outro gancho, que o Juan Baca, aqui um experientíssimo profissional na área, faz a pergunta se existe a possibilidade de colocar radiadores de raios ultravioleta nos dutos de ar. Vou deixar essas aí para o Marquinhos, então. Marquinhos, por favor. Vamos lá. Vamos uma de cada vez. Primeiro, em relação aos filtros, tá? Na verdade, essa nomenclatura G1, G2, G3, G4, F5, ela já é obsoleta para as nossas normas, tá? Mesmo quando a gente estava tratando no âmbito da 16101, da BNT 16101, a gente já estava tratando como M5, M6, enfim. De qualquer maneira, hoje a norma vigente de filtragem é 16890 e ela é uma norma que leva em consideração os PMs, PM10, PM2,5, PM1, ok? E, enfim, complementando o que o Pimenta falou, a questão relativa aos vírus, é óbvio que o vírus tem uma métrica e ele, por si só, se ele tiver não acompanhado de alguma outra partícula, o que é possível também, ele vai estar no âmbito de filtragem EPA, ok? Você consegue... Toda a filtragem EPA, ela é em relação à maior partícula de penetração. Os filtros convencionais, essa maior partícula de penetração é em torno de 0,12 a 0,18 micrômetros, e filtros com tecnologia de nanofibras tem essa maior partícula de penetração no nível mais baixo, algo em torno de nanométrico, 0,07 micrômetros. Okay? Ou 0,7 micrômetros. 0,07 micrômetros. Enfim, a questão que o Pimenta tocou é relevante. O vírus, normalmente, ele está acompanhado de alguma partícula e nós temos que estar preparado para filtrar as partículas desse tamanho, ok? Então, filtros a partir de filtros M5, M6 ou F7 da antiga norma 16101 já começam a ter eficiência para esse tamanho de partículas, ok? Com relação ao UV induto, que foi uma das questões, é a seguinte: todo o uso de UV ou tecnologias de oxidação catalítica ou tecnologias de inativação microbiológica, ela tem que ser inserida num contexto do projeto. Ela, por si só, ela não é capaz de ter efeitos muito representativos, ok? Então, na verdade,
você tem que colocar todas essas questões no âmbito do projeto, assim como renovação, filtração, diluição, tudo isso deve estar considerado no projeto. É óbvio que o UV, na sua condição de inativação microbiológica, tem o seu efeito. Aonde ele vai ser instalado, com que velocidades de ar, como ele vai ser instalado, qual a gama de abertura do raio UV é que vai determinar o nível de eficiência desse tipo de filtragem. Tinha mais alguma pergunta ou eram essas duas? Tá mudo o microfone, Ronaldo. Microfone, Ronaldo. Claro. O Marquinhos, tem mais uma, que eu vou aproveitar o gancho, você já começou a falar. O Fábio Pinto, de Arruda, pergunta, né, se a filtragem não aplicada ao vírus não seria um agente de transmissão no recinto. Ok. Se eu entendi a pergunta, ele tem um equipamento que tem uma filtragem inadequada, né? Na verdade, é o seguinte, você tem duas formas de combater essa questão, que é a diluição, aonde a REVA e as entidades europeias estão advogando a ideia de 100% de renovação para que você tenha uma diluição adequada, ok? Nesse âmbito, a filtragem do equipamento em si, ela é relativa, ela não é tão importante. Óbvio que pequenos equipamentos com filtragem inadequada e recirculação 100%, elas não estão tendo o combate que a gente deveria ter no sentido de diluição, filtragem menos ainda, né? Ou seja, mais uma vez é o projeto. Lembrando que as normas nacionais, elas exigem um nível de renovação de ar por pessoa, é uma lei. Nem todos os projetos, nem todas as instalações respeitam essas condições, né? Okay, então, eu vou voltar para o Pimenta, que aqui tem uma pergunta da Brenda, que eu imagino que seja a professora Brenda Leite. Eu estava olhando essa pergunta. Então, por favor, fala, Pimenta. Sobre o posicionamento do sensor, né? Exatamente, sobre o posicionamento dos sensores. Acho que a pergunta é muito relevante, né? Então, não adianta você ter o sensor mais preciso do mundo, mais legal, se ele não for bem instalado. E o que a gente vê na prática são vários problemas de instalação, né? Esses problemas são, por exemplo, um poço termométrico, onde o sensor de temperatura não é introduzido até o final do poço. Ou é introduzido até o final do poço e o poço não tem o tamanho necessário. Você pega uma tubulação de água gelada de grande diâmetro, quer se medir a temperatura da água, né, e se coloca um cotocozinho assim de poço, né, onde eu vou estar medindo a temperatura muito mais próximo da temperatura da parede do tubo do que da água propriamente, né? Poços termométricos funcionam como aletas, né? Então é importante que o poço tenha um comprimento suficiente para se aproximar da temperatura da água gelada, que é o que eu quero medir, né? Se eu estou com um poço muito curto, eu meço a temperatura da aleta. Então, duas coisas. Um comprimento adequado do poço, a inserção suficiente do sensor. Muitas vezes a obra é feita a toque de caixa e não há quem fiscalize, né? Não há orientação também. E o sensor simplesmente fica até do lado de fora. Eu já vi situação assim. O sensor foi introduzido e ficou do cotoco do poço que estava do lado de fora. Quer dizer, não dá para tomar nenhuma atitude correta, né, com uma informação errada, né? Então, isso seria uma fonte de erro. É claro que a questão da instalação, da posição do sensor, desse poço também é importante. A gente sabe, né, da mecânica dos fluidos e da transferência de calor, de que um fluido, quando se escoa dentro de um duto, dentro de um tubo, ele tem um perfil de temperaturas e de velocidades, né? É necessário um comprimento adequado para que esse perfil se estabeleça e seja completamente desenvolvido, né? Então, não vale, por exemplo, tentar fazer uma medição de temperatura, de pressão ou de outros parâmetros logo após uma curva, né? De um duto, enfim. É necessário garantir o comprimento necessário. E isso daí são conhecimentos básicos, né?
que estão nos livros, que estão nos catálogos dos fabricantes de sensores, eles ensinam, eles tocam nesses pontos, mas que ainda não estão na prática corrente, né? Então, é importante que o projetista, na hora de posicionar um sensor, tenha esse cuidado de, no seu projeto, ter esse cuidado de colocar a cota lá, onde o sensor vai ficar. Não é simplesmente um diagrama unifilar que vai responder isso, né? Então, acho que o Anderson deve conhecer bem esse tipo de problema, né? Ainda mais com o BIM hoje em dia, né? Talvez essa coisa possa ser resolvida, né? Então, acho que é basicamente isso. Finalmente, só aqui o Roberto Abreu. Eu penso que aqui o Rui faz uma pergunta com relação às lâmpadas ultravioleta, foi respondida, de certa forma, pelo Marquinhos, né? O Rui também fala sobre os filtros que comercialmente são conhecidos como biocidas, ele até coloca entre aspas, né? Tem efeito eficaz, né? Acho que o Marquinhos talvez possa falar. E o Fábio também fala se a casa de máquinas não seria um local de contaminação devido ao ar de retorno, né? Ronaldo, tem uma pergunta aqui também sobre o sistema split, né? Você viu aí? Sim, do Franco Sampaio. Isso. Existe alguma recomendação para os sistemas split, uma vez que esses sistemas não têm renovação de ar? Eu não sei, mas eu arriscaria dizer que a recomendação é não utilizá-lo. É abrir as janelas, entendeu? Abrir tudo, abrir porta, limitar o número de pessoas dentro do ambiente, usar máscara, etc., mas simplesmente é totalmente inadequado, né? Eu me arriscaria, não sei o que os colegas aí têm a dizer, mas eu estou falando de sistemas de split como a maioria deles, né? Sem renovação de ar. Sistemas com renovação de ar, eventualmente, eles conseguem lidar um pouco com essa questão, dependendo da capacidade de admissão de ar exterior, né? Vejam bem que a gente está falando aí de trabalhar com 100% de ar exterior, né? Sistemas instalados não têm nem capacidade, né, para tratar essa carga latente e sensível, né? Então, acho meio complicado. Bem, vamos começar a encerrar, né? E aí eu só queria, porque aqui o Roberto Abreu fez alguns comentários, que seria interessante talvez o Marquinhos ou o Anderson comentarem, que ele começa com uma pergunta, que é, de certa forma, até uma constatação, dentro dos ambientes corporativos, como se vê o interesse das grandes e médias empresas nesse momento em ter uma forma de mostrar ao público que ali frequenta como está a qualidade do ar no ambiental. E ele complementa dizendo que é fato que aqui nós temos um divisor de águas, tal, né, em tese, e que espera-se que deveremos ter maior conscientização por parte de instituições regulamentadoras de que as médias e grandes organizações implementem em seus ambientes um sistema informatizado da qualidade do ar, principalmente por conta de pessoas que são portadoras assintomáticas do vírus. Isso é fácil de implementar? Não sei se não deixaríamos para o Anderson responder isso, né? E aí a gente vai encerrando o nosso webinar. Gaúcho, você está sem microfone. E agora? Agora sim. Perfeito. Não, nós estamos... É uma pergunta excelente, mas nós estamos no olho do furacão. Então, em 3 meses, lembrem que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia dia 11 de março. Então, a resposta das empresas, a resposta do mercado ainda está analisando o grau de contaminação, os mecanismos de contaminação. E é um bordão que eu digo para os meus colegas aqui e com quem eu converso. Se por acaso os sistemas de ar-condicionado forem declarados, nós chegamos à conclusão que eles são focos de contaminação, o nosso paradigma de projeto muda completamente. É outra visão. Nós temos que enxergar. Então, estando no olho do furacão, as empresas ainda não reagiram a isso e não tomaram uma decisão.
porque isso envolve bastante dinheiro. Uma notícia que eu vi ontem, se não me falha mal, no LinkedIn ou na Folha de São Paulo, que a Peugeot Citroën vai aplicar, a partir do fim da pandemia, o home office. Os seus engenheiros, seus trabalhadores que não precisam ir no escritório vão começar a trabalhar em casa. Isso é um novo paradigma perante a situação, perante a condição que nós estamos. Quando a gente fala em mini splits, eu me lembro de onde eles nasceram, por exemplo, do mercado que eles nasceram, que é um mercado asiático, por uma aplicação específica, que é uma especificação residencial. E como dizia e diz o seu engenheiro Celso Simões, a gente não se contamina, não se autocontamina. Quando está dentro da casa da gente, ele funciona perfeitamente com aquele filtro de tela. Quando eu coloco isso num hall de entrada, que nem eu conheço, vocês já devem ter visto em farmácias, mini split, piso-teto pendurado, ou em hall de recepção de hospitais, piso-tetos ou raio-x pendurados nas paredes, é uma outra situação que nós temos que analisar, e a nossa fiscalização tem que ser mais ativa, efetiva em relação a isso. Amanhã eu quero tocar um pouco mais sobre a posição de sensores e a influência, o uso do BIM exatamente no assunto que o professor Pimenta iniciou, que é bastante interessante. Ok. Pessoal, o nosso webinar já vai aí, nós já estamos há quase 1h30, né? Muita gente começa a sair da sala, então eu acho por bem encerrar. Amanhã tem mais. Perguntas que ficaram no ar podem ser feitas amanhã para o nosso amigo Anderson, que os três panelistas, né, para usar essa palavra aí que incorporada pela linguagem do webinar, né, eles poderão responder. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Ronaldo, as perguntas também que estão aí no chat, que a gente não conseguiu responder, se quiser encaminhar, a gente responde. Eu, pelo menos, me disponho a responder. Tá ótimo. Fantástico. Tá? A Brenda tá perguntando se tem convite para amanhã. Sim, tem. Hoje, nós faremos um novo disparo de e-mail, tá, para as pessoas se inscreverem. Tá bom, professora? Então, tem um novo disparo programado para hoje, para a palestra de amanhã. E amanhã, 1 hora antes de iniciar o webinar, vocês serão notificados. Então, muito obrigado. Obrigado, João Pimenta, em primeiro lugar. Alguém falou que gostou das bikes lá atrás. Bárbaro. Pimenta é um campeão. Obrigado, Marquinhos. E obrigado, Anderson. Obrigado a todos que estiveram conosco. E até amanhã.